E aí, pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou bolsista do PET Elétrica da FJF e hoje a gente vai para um vídeo tutorial sobre SolidWorks. A versão que eu estou usando é a 2016. Para a gente começar, é só a gente ir ali em cima em Novo, deixar selecionado em Peça e OK. Essa parte pode demorar um pouquinho para abrir. Agora a gente vai selecionar o plano superior e vai criar um esboço nesse plano superior. Selecionem agora a ferramenta de linha e vamos esboçar um retângulo. Só tomar cuidado com as relações de vertical e horizontal que tem que estar corretas. Aí agora a gente fecha o nosso retângulo. E somente apertar o ESC para sair da ferramenta de linha. Agora a gente tem que dimensionar o nosso retângulo. Vocês podem perceber que ele não está totalmente preto. Sempre quando o esboço seu não estiver totalmente preto, ele não vai estar totalmente definido. Então a gente precisa deixar ele totalmente preto. Para isso a gente vai lá em dimensão inteligente e agora a gente vai dar as dimensões do nosso lado do nosso retângulo. Vamos colocar 60 milímetros. É só clicar na aresta que vai aparecer a medida para vocês colocarem. Aí você puxa para colocar mais para cima. Pronto. Agora o nosso retângulo está totalmente preto e a gente pode finalizar o nosso esboço. Agora a gente tem que deixar o esboço selecionado ali do lado esquerdo e vamos para a aba Recursos, que é a aba 3D do SolidWorks. A gente vai em Ressalto Base Extrudado e vai fazer uma extrusão. A gente vai mudar a altura de 10 milímetros ali da nossa extrusão para 2 milímetros. E assim nossa peça vai ficar. Aperta OK e pronto. Agora a gente vai criar um esboço nessa superfície de cima. É só você apertar nela, com o botão esquerdo do mouse mesmo, e criar um esboço nessa superfície. Pronto, criamos o nosso esboço. Agora a gente vai dar um Ctrl 5 para o retângulo ficar numa vista melhor para a gente mexer nele. Agora vocês vão selecionar a ferramenta Retângulo de Canto, vão esboçar um retângulo do mesmo tamanho do retângulo que a gente já tinha anteriormente. Podemos agora selecionar o outro retângulo, que agora vai ser o retângulo central, e fazer ele onde vocês quiserem dentro desse retângulo maiorzinho. OK. Agora a gente vai dar, como vocês podem perceber, ele ainda está todo azul. A gente precisa, então, definir ele, dimensionar algumas distâncias ali para ele ficar totalmente definido. Então, a gente vai dimensionar a distância da aresta do retângulo menor para maior em 2 milímetros. Somente você clicar numa aresta e depois clicar na outra, que vai aparecer a medida. 2 milímetros também. Agora, a gente vai fazer uma relação entre o centro do retângulo e o ponto médio da aresta de baixo. Para isso, é só vocês apertarem Ctrl, apertar no centro do retângulo menor e no ponto médio da aresta de baixo. Ele tem que ficar laranjinha para ele ser selecionado corretamente. E vamos adicionar a relação de vertical. OK. Agora a gente vai fazer a mesma relação para a aresta da direita do nosso retângulo maior. Então a gente segura Ctrl novamente, seleciona o centro do retângulo maior e o ponto médio da aresta da direita. Tem que tomar cuidado novamente porque ele tem que ficar laranja, então vocês podem dar um zoom para tentar ver ele melhor. E vamos selecionar a relação de horizontal. E agora vocês podem perceber que o nosso retângulo de dentro também está totalmente preto. E assim a gente pode finalizar o nosso esboço. Finalizamos nosso esboço, vamos fazer outra extrusão, deixa o esboço 2 selecionado ali e vamos em ressalto base extrudado novamente. Agora eu vou dar aqui um Ctrl 7 para a gente conseguir visualizar melhor essa extrusão e a gente vai mudar a nossa altura ali da nossa extrusão de 2 milímetros para 40 milímetros. Assim que a nossa peça vai ficar. Agora vocês podem dar um zoom, só rolando o mouse mesmo. Dá um zoom para vocês conseguirem enxergar melhor, porque a gente vai criar um esboço nessa superfície pequenininha que se formou ali. Então a gente clica nela para ela ficar azul novamente e clica em criar esboço nela. Vamos dar um Ctrl 5 e vamos novamente escolher um retângulo de canto e fazer um retângulo do mesmo tamanho do nosso retângulo maior.
Vamos agora desenhar algumas figuras geométricas. Para começar, a gente vai na ferramenta de círculo e vamos traçar um círculo, dar uma dimensão do diâmetro dele, somente apertar em dimensão inteligente, e clicar no círculo para dar a dimensão do diâmetro dele. Vamos colocar como 18 milímetros a dimensão desse círculo e ele continua azul. Então, vamos definir agora uma relação entre o centro desse círculo e o ponto médio da nossa aresta esquerda. Tanto faz de qual aresta vocês pegarem. Selecionar a relação de horizontal, dá um OK. Ainda falta dimensionar outra distância para o nosso círculo ficar definido. Então, a gente seleciona dimensão inteligente, o centro do círculo novamente e a aresta da esquerda do nosso retângulo maior. A gente vai colocar 25 milímetros de distância. Nossa segunda figura geométrica vai ser um polígono. A gente vai mudar a quantidade de lados dele para 5 lados. Então, a gente vai fazer um pentágono. Vamos agora selecionar uma relação entre essa aresta do nosso pentágono e a aresta do nosso retângulo. Então, segurem CTRL novamente, selecionem a aresta do pentágono e a aresta do nosso retângulo. A gente vai adicionar a relação de paralelo, para ele ficar bem certinho. Agora, a gente vai dimensionar o nosso círculo inscrito no nosso pentágono em 13 milímetros. Vamos agora criar outro polígono. Agora vai ser mesmo um hexágono, então pode deixar ali do lado 6 lados. Traça ele. E OK. Vamos fazer a mesma relação que fizemos com o pentágono. A gente vai segurar CTRL, selecionar a aresta do hexágono e a aresta do retângulo. Paralelo. OK novamente. Agora, a gente vai dar uma dimensão para o nosso lado do nosso hexágono. Vamos colocar essa dimensão como sendo 8 milímetros. Agora, a gente vai setar a distância entre cada um dos centros das nossas figuras geométricas. Então, é só ir em dimensão inteligente, selecionar os centros, 2 centros de cada vez, e colocar 25 milímetros. Agora, como vocês podem perceber, as nossas figuras geométricas não estão todas centralizadas, então a gente precisa setar uma relação entre os centros dessas figuras geométricas. Então, segurem CTRL e selecionem os 3 centros. Vamos colocar ali como horizontal e pronto. Agora, nossas 3 figuras geométricas estão pretas e totalmente definidas. Vamos agora selecionar a ferramenta de arco de ponto central. Ela vai funcionar da seguinte forma: o primeiro ponto vai ser o centro da nossa circunferência, o segundo vai ser o início do nosso arco e o terceiro vai ser o fim do nosso arco. Vamos agora fechar o nosso arco. Somente escolher a ferramenta de linha, selecionar o início do nosso arco ou o final. Só não vamos fechar no nosso centro dele não, a gente vai fechar um pouquinho mais embaixo. E OK. Vamos agora setar uma relação entre o nosso centro e aquele ponto ali de baixo. Então, CTRL, seleciona os 2 pontos e coloco como vertical. Agora, CTRL, seleciona esses outros 2 pontos e coloca como horizontal. É só para a nossa figura ficar certinha também. Vamos agora colocar uma dimensão de 7 milímetros. Agora, a gente vai colocar uma dimensão para o ângulo dessa nossa figura. Então, é só selecionar a dimensão inteligente normalmente, selecionar uma aresta e depois a outra, que já vai aparecer a ferramenta do ângulo. Então, clica e vamos colocar 60 graus de ângulo. Agora, a gente vai setar uma dimensão para o lado da nossa figura. 15 milímetros, OK. Segurem CTRL novamente e selecionem o vértice do hexágono e o vértice da nossa figura, da direita. Coloca como horizontal e OK novamente. Vamos agora dar uma dimensão para os 2 centros de 25 milímetros. Pronto, nossa figura está totalmente definida. Vamos agora acionar a nossa ferramenta de ranhura reta e ela funciona da seguinte forma. A gente tira ali de adicionar dimensões para ela já não sair com as dimensões definidas. Então, a gente clica no primeiro ponto
para criar um eixo para nossa ranhura e depois a gente estica ela para criar a ranhura em si mesmo. A gente vai colocar uma dimensão para esse nosso semicírculo ali de cima, como sendo 5 milímetros, e uma dimensão para um dos lados da nossa ranhura, de 7 milímetros. Agora a gente vai dar uma dimensão entre os dois centros novamente, de 25 milímetros, e também uma dimensão para o vértice e a nossa aresta do retângulo. Vamos colocar como sendo 28 milímetros. Pronto, nossa figura também já está totalmente definida. Agora a gente vai fazer a nossa última figura geométrica, que vai ser uma elipse. Então vamos lá na ferramenta de elipse. E ela é bem intuitiva também. O primeiro ponto vai ser o centro da elipse, o segundo vai ser um dos focos e depois se puxar para o lado para formar a elipse. Vamos dar uma dimensão para a nossa elipse de 8 milímetros de um lado e para o outro a gente vai colocar 18 milímetros. A dimensão entre o vértice de baixo e a nossa aresta vai ser 23 milímetros e a distância entre os nossos centros novamente, 25. Agora a gente vai fazer uma relação entre o centro da nossa elipse e o centro do nosso hexágono. Vamos colocar como sendo horizontais. Se a distância entre os dois centros tiverem mudado também, ali como ficou 28, é só clicar em cima dela novamente e colocar 25. Pronto, agora nós temos todas as nossas figuras geométricas totalmente definidas, todas estão pretas, nenhuma está com nenhuma parte azul. Então a gente pode finalizar o nosso esboço. Vamos dar um Ctrl 7. Deixa o esboço 3 selecionado ali do lado. E a gente vai em ressalto base extrudado novamente. Agora, a gente quer mudar o sentido da nossa extrusão. Então, a gente vai ali, onde está a direção 1, do lado de cego, é só clicar nessa setinha, que como vocês podem ver no desenho, já vai mudar o sentido da nossa extrusão. Muda de 40 milímetros para 12 milímetros e a nossa figura vai ficar desse jeito. Agora, a gente vai criar um esboço nessa superfície retangular aqui do lado. Clica nela e clica em esboço. Ctrl 5 para a vista ficar melhor. Selecionem novamente o retângulo de canto e podem fazer ele em qualquer lugar dentro do nosso retângulo maior. A dimensão vai ser de 20 milímetros e 5 milímetros. Vamos fazer agora uma relação entre o ponto médio dessa aresta com o ponto médio da aresta do retângulo maior. Vertical. E agora vamos fazer para o outro lado. Vamos finalizar o nosso esboço. Agora a gente vai usar uma outra ferramenta 3D do SolidWorks, que é o corte extrudado. Então agora vocês podem apertar Ctrl 7 e a gente vai mexer nessa ferramenta de corte extrudado. A gente quer que o nosso corte, que vai ser um corte desse retângulo menorzinho, passe a nossa peça inteira. E para isso a gente tem que mudar ali de cego para passante. E como vocês vão poder ver, o nosso corte vai ter passado a peça inteira. A gente vai ter feito um furo na nossa peça. Vamos agora em vista de seção. A gente quer fazer uma vista de seção, mas no plano superior. Então a gente tem que mudar ali do lado esquerdo, na seção 1, para o plano superior. É só vocês mexerem na setinha, para mais ou menos onde o furo começa. E agora a gente vai criar um esboço nessa superfície de dentro da nossa caixinha. Vamos desenhar, com a ferramenta de círculo, 2 círculos concêntricos e dar a dimensão do de dentro como 2 e a de fora como 5. Vamos colocar uma dimensão também do centro para a aresta do retângulo maior, de 10. E do centro para outra aresta de 12 milímetros. Nossos círculos concêntricos estão definidos. Agora a gente vai selecionar a ferramenta de linha de centro. É só clicar na setinha ali, na ferramenta de linha, e vai aparecer as opções. Selecionem linha de centro. Vamos criar uma do ponto médio da aresta lateral
até onde vocês quiserem. Não precisa ser muito grande, não. E outra no ponto médio da aresta inferior ali. Agora a gente vai selecionar todo esse nosso conjunto dos dois círculos concêntricos. Então, é só apertar com o botão esquerdo do mouse e puxar da esquerda para a direita para selecionar todas as nossas medidas. E vamos em espelhar entidades. Como vocês podem ver ali do lado, a gente vai espelhar as entidades arco 1 e arco 2, que foi o que a gente selecionou. E agora a gente tem que clicar naquele quadradinho em espelhar em relação a. A gente precisa, primeiramente, espelhar em relação à nossa primeira linha de centro. Então, nossa figura vai ficar assim. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai selecionar as duas figuras e vai espelhar em relação à nossa linha de centro da direita. E a nossa figura vai ficar assim. Agora vamos finalizar o nosso esboço. Ctrl 7, deixa o esboço selecionado ali do lado esquerdo e vamos fazer outro ressalto base extrudado. Agora a gente vai precisar selecionar os contornos que a gente vai querer extrudar. Então a gente vai naquela abinha ali de baixo em contornos selecionados, seleciona o campo que a gente quer colocar os nossos contornos e vamos selecionar tanto o nosso círculo maior quanto o nosso círculo menor. Então é só você clicar na areazinha que você vai querer extrudar. A gente vai fazer isso para os 4. E é só apertar em OK. Como vocês podem ver, a nossa peça ficou assim. A gente vai fazer agora um outro ressalto base extrudado. Então, para isso, a gente tem que ir ali na nossa aba da esquerda. Vocês vão clicar na setinha do lado do ressalto extrusão e vai aparecer o nosso esboço 5. Vocês vão clicar nele e deixar ele selecionado. Vamos em ressalto base extrudado novamente. E agora os contornos que a gente vai selecionar vão ser diferentes daqueles selecionados na extrusão anterior. Então, a gente vai mudar primeiramente a altura da nossa extrusão para 12 milímetros. E agora precisamos selecionar os contornos que a gente quer extrudar. Agora a gente só quer extrudar a nossa área que está dentro do nosso círculo concêntrico menor. Então, a gente só vai selecionar o círculo concêntrico menor das nossas 4 figurinhas. A gente aperta OK, a nossa peça vai ficar dessa forma. E agora a gente vai tirar a vista de seção para a gente ver a nossa peça completa. Só clicar ali na vista de seção que a nossa peça vai ficar dessa forma. Então, esse é o início da nossa caixa de brinquedo. No próximo vídeo a gente vai colocar as molas no nosso suporte que a gente fez no interior da caixa e ainda precisamos fazer os nossos brinquedos nos formatos geométricos. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem no aguardo para os próximos vídeos tutoriais de SolidWorks.